Olá pessoal, aqui é o professor Emael e essa é a nossa quarta videoaula de Biologia do segundo bimestre. Bom galera, nas últimas aulas, desde o começo do ano, a gente vem estudando uma matéria chamada de Ecologia, que nada mais é do que o estudo da natureza e do meio ambiente. Só que a partir da aula de hoje, a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais sobre como as ações nossas como ser humano têm impactado a natureza. O tema da nossa aula de hoje é impactos ambientais. E para a gente começar a falar sobre impactos ambientais, é importante a gente ter o conceito de sinergia ambiental bem estabelecido. Professor, mas o que é esse conceito de sinergia ambiental que o senhor está falando? Lá no começo do ano, eu lembro que eu comentei com vocês que na natureza a gente pode encontrar tanto coisas que são vivas quanto coisas que não são vivas. O que a gente chamou na época de fatores bióticos e fatores abióticos. E sempre que eu tenho os fatores bióticos associados com os fatores abióticos, a gente tem a formação de um ecossistema. Na natureza, galera, se você encontra esses fatores bióticos interagindo de forma equilibrada com os fatores abióticos do ambiente, a gente fala que aquele local encontra-se em sinergia, que é um estado de equilíbrio, no qual tudo funciona da forma como realmente deveria acontecer na natureza. O problema é quando, por alguma razão, e na maioria das vezes por interferência do ser humano, a gente altera essa sinergia e a gente quebra esse estado de equilíbrio natural. Quando a gente tem essa quebra desse estado de sinergia, a gente fala que foi configurado o impacto ambiental, que é quando a gente promoveu alguma alteração na natureza que de repente vai causar algum impacto. E isso pode ser reversível ou não, dependendo do grau de alteração que de repente foi causado naquele local. Atualmente, galera, na biologia a gente costuma classificar os impactos ambientais em dois tipos: alterações bióticas e alterações abióticas. Professor, qual que é a diferença dela? A alteração biótica é quando a gente quebra a sinergia e o impacto se reflete principalmente pela alteração dos fatores bióticos, a alteração dos seres vivos. Já uma alteração abiótica é quando a nossa interferência causa alguma alteração no ambiente, mexendo com os fatores abióticos e com as condições ambientais daquele local. Geralmente, as alterações abióticas elas são chamadas genericamente de poluição, que nem a gente vai ver daqui a pouco. Hoje na nossa aula, galera, a gente vai entender quais são os principais tipos de alterações bióticas e os principais tipos de alteração abiótica, começando pelas alterações bióticas. Bom, quando a gente fala em alteração de seres vivos, podem acontecer dois fenômenos principais desse tipo de impacto causado principalmente pela ação humana, que é quando a gente tem a introdução de espécies ou a extinção de espécies. Introdução de espécies é quando a gente tem a chegada de uma espécie nova, que também é chamada de espécie alienígena, em um ambiente do qual ela não fazia parte, ou basicamente quando você tem a chegada de um ser vivo em um habitat novo, do qual ele não naturalmente acontecia. E o melhor exemplo, galera, disso que eu estou mencionando para vocês, foi o que aconteceu no caso de uma espécie aquática chamada de mexilhão dourado. O mexilhão dourado é uma espécie de marisco que costuma viver nos mares da China. Só que aqui no Brasil calhou dessa espécie virar uma praga e virou uma coisa descontrolada no meio dos nossos ambientes aquáticos. Professor, calma aí, mas como que uma espécie chinesa, como é o caso desse mexilhão dourado, chegou aqui no Brasil? Bom, galera, que nem eu falei, boa parte desses impactos eles são causados pela ação humana, e com o mexilhão dourado não foi diferente. Acontece, galera, que a gente imagina hoje em dia que esse animal ele chegou aqui no Brasil por causa da movimentação de navios de comércio que utilizavam água de lastro. Água de lastro é uma quantidade de água que ela é captada pelos navios mercantes para equilibrar o peso dele para permitir que ele consiga flutuar e consiga navegar pelos oceanos. E eventualmente algum barco que tenha ido lá para a China, quando fez essa captação de água, deve ter captado larvas ou até mesmo alguns indivíduos adultos desses mexilhões. Quando chegou aqui no Brasil, é bem provável que esses navios tenham liberado essa água de lastro e esse mexilhão caiu no meio da água tropical daqui do Brasil. A questão, galera, é que quando você tem a chegada de uma espécie nova, podem acontecer duas coisas. Ou a espécie morre porque ela não vai encontrar condições de sobreviver naquele local, ou ela pode sobreviver muito bem, porque ela não tem predador e ela de repente não tem, ela vai encontrar condições de vida melhor do que aconteceu. Essa segunda situação foi o que aconteceu com o mexilhão dourado. As águas brasileiras, além de serem águas tropicais, são águas que têm muito material nutritivo, e isso favoreceu a reprodução do mexilhão. Resultado, ele se deu tão bem aqui, e ele não tem predador natural aqui no Brasil, que ele começou a se reproduzir em grande quantidade.
e ele se reproduziu a tal ponto que ele invadiu os corpos de água doce, inclusive, e começaram a colonizar e começaram a estabelecer grupos de sobrevivência no meio de locais em que não deveriam, como por exemplo no meio de encanamentos de vazão e de drenagem de água de, por exemplo, rio para abastecimento humano, assim como a gente teve o estabelecimento desses mexilhões dourados no meio de material de sustentação e no meio inclusive de turbinas de hidrelétrica. E hoje em dia a gente gasta milhões de reais por ano para fazer a limpeza e a retirada desses mexilhões, sem falar no tanto do material que eles acabam danificando dessas indústrias e dessas usinas. Além disso, a gente também tem o problema da extinção das espécies. E novamente, galera, a gente tem que se lembrar que o ser humano não é a única espécie habitante do planeta, mas a nossa ação, principalmente pela caça, pelo desmatamento e pela alteração ambiental, tem causado ameaça de desaparecimento de várias espécies do meio do nosso planeta. E aí é que vem o problema, por quê? Uma vez que essa espécie desaparece, se ela desaparece completamente, a gente fala que ela entrou em extinção. Aqui eu trouxe 3 imagens de 3 animais que estão ameaçados de extinção, embora hajam vários outros que infelizmente a gente já acabou zerando a população deles e a gente não pode mais recuperar, que estão extintos. Atualmente, as populações em risco mais populares que eu posso citar para vocês é o próprio urso panda da China, que tem uma população muito reduzida atualmente, visto que ela era antigamente. Aqui no Brasil, a gente tem o caso do mico-leão dourado, que é um animal nativo da floresta da Mata Atlântica. E infelizmente, nos últimos anos, com a redução das áreas de Mata Atlântica, esse animal está começando a ser ameaçado de extinção em razão exatamente do seu habitat ter sido reduzido. Assim como no caso dos peixe-bois. Os peixe-bois, galera, principalmente o peixe-boi amazônico, são mamíferos aquáticos que também estão sofrendo ameaça de extinção, principalmente em razão da caça, porque tem muita gente que vive naquela região que gosta de matar ele, ou para utilizar a banha dele para fins medicinais, que nem algumas comunidades costumam fazer, como também para o consumo de sua carne. Ou seja, a nossa ação ela tem impactado e refletido na vida de outras espécies também. E a gente tem as alterações abióticas, que, como eu falei, são quando a gente altera condições ambientais. Genericamente, galera, as alterações abióticas elas podem ser chamadas de poluição. E aqui, quando a gente tem essas alterações, a gente vai causar alguma alteração em algum fator ambiental. E aí, no caso, nesse primeiro slide aqui, a gente pode ver 2 exemplos, que é a poluição sonora e a poluição térmica. Qual que é a diferença entre elas? Poluição sonora é quando a gente vai ter a emissão de algum ruído em um volume muito alto, fora do perfil sonoro natural daquele ambiente. Isso na natureza, galera, pode causar alterações como, por exemplo, a migração de espécies animais que de repente não conseguem suportar esse tipo de volume. E isso fica bem claro da gente perceber quando a gente pega o exemplo, por exemplo, da noite de Réveillon. Do ano passado para esse ano, eu reparei em um detalhe muito curioso. Na manhã da noite do dia 31 do ano passado, aqui na região onde eu moro tem algumas árvores, e geralmente essas árvores elas têm muitos pássaros. Quando chegou na noite da virada, teve toda a queima de fogos, todo aquele barulho, e logo pela manhã do dia 1º, eu não escutei nenhum ruído de pássaro como eu escutei no dia anterior. Por quê? Provavelmente o alto barulho dos fogos de artifício acabou espantando aqueles animais. Só que aí a gente tem um outro problema. Por quê? Poluição sonora não afeta só a fauna silvestre ou então os ambientes naturais. Afeta também a gente como ser humano. A gente sabe hoje em dia, galera, que a exposição a barulho muito alto ou ruídos incessantes provocam um alto grau de irritação, de estresse e de surdez, seja de repente por carro passando na rua, seja por barulhos de máquinas ligadas, de pessoas conversando constantemente, e isso acontece de forma meio que involuntária. E eu proponho um desafio para vocês. Agora, daqui a pouquinho, dá uma pausa no vídeo e fica 1 minuto completamente em silêncio, não fala nada. Nesse 1 minuto, tenta reparar o tanto de ruídos que você percebe e que naturalmente você não teria notado porque você achava que estava em silêncio. Faz esse teste. Pausa agora e volta daqui a 1 minuto. Tenho certeza que quando você voltar, você vai ter notado barulho de carros passando pela rua, barulho de vizinhos conversando ou movendo móveis na casa dos outros, talvez você tenha escutado barulho de avião, ou até mesmo barulho de movimentações ou de coisas bem distantes e que talvez você não percebesse. E isso discretamente acaba causando quadro de irritação na gente, a gente não percebe. Bom, a gente tem também a poluição térmica. Poluição térmica é o nome que a gente dá à poluição que ela é resultante de despejos industriais e de fluidos industriais em corpos de água. Só que esses despejos e esses fluidos que são liberados por indústrias
Geralmente eles são resultantes de ação de refrigeração de máquinas. E de repente esse despejo ele pode sair numa temperatura muito mais quente do que deveria no corpo de água. O problema que isso gera, galera, é que com essa liberação de material ou muito quente ou muito frio em um corpo de água, você pode acabar alterando as criaturas aquáticas que vivem naquele local. Que nem a gente falou nas aulas anteriores sobre ecossistemas aquáticos. Aqui você tem plâncton, tem nécton, tem bêncton, e tudo isso pode acabar sendo alterado por causa da alteração da temperatura da região. Geralmente, galera, a poluição térmica tem como um fator gigantesco a mortalidade dos seres vivos que ocupam aquele local porque estão fora desse perfil de temperatura. A gente também tem a poluição do ar e a poluição por radiação. Poluição do ar nada mais é do que a emissão de gases que a gente libera de repente da nossa ação, que são poluentes, como é o caso do dióxido de enxofre e do dióxido de carbono, que podem acabar alterando a composição da atmosfera de um determinado local. E isso gera vários efeitos pra gente, pessoal. Além de, naturalmente, pessoas com problema respiratório ficarem com dificuldade de respirar, a gente pode ter também a formação de dois fenômenos conhecidos como chuvas ácidas e ilhas de calor. Chuva ácida é o nome que a gente dá quando a nuvem de vapor de água que se forma para a chuva começa a reagir quimicamente com esses gases tóxicos e a água da chuva ela começa a cair com um teor mais corrosivo e mais ácido. O problema dessa chuva ácida é que, além de contaminar os ambientes naturais e os corpos de água, ela pode acabar causando inclusive a corrosão de material feito de concreto, como é o caso de prédios e como é o caso inclusive de esculturas e de estátuas que a gente tem aí pela cidade. A gente também tem a formação de ilhas de calor. Ilha de calor ela é derivada principalmente da grande concentração de gases poluentes em regiões de urbanização, em regiões que você tem muita liberação e muita produção desse tipo de material. O risco, galera, das ilhas de calor é porque elas concentram tanto calor naquele local que, consequentemente, a gente acaba tendo um problema muito maior, porque você fica com o perfil de temperatura naquele local alterado em relação à sua área periférica. Bom, e a gente tem também a poluição por radiação. Essa poluição, galera, ela é derivada da contaminação por material radioativo. Para quem não sabe o que é material radioativo, são materiais que eles têm uma tal estrutura química que eles emitem ondas de energia que o nosso corpo, infelizmente, não consegue tolerar muito bem. E geralmente pessoas e seres humanos que têm contato com radioatividade descontrolada podem acabar tendo um problema como, por exemplo, formação de câncer. Se a pessoa ou a mulher estiver grávida, ela pode ter má formação no seu embrião e, inclusive, pode acabar levando à morte. A poluição por radiação, galera, ela é uma poluição grave. Por quê? Até hoje a gente nunca conseguiu encontrar uma forma 100% eficaz para remediar ou remover esse tipo de poluição. E o melhor exemplo que a gente tem da gravidade disso daqui são dois exemplos de duas poluições radioativas que aconteceram, que elas estão marcadas na história. Uma foi a usina de Chernobyl, na Ucrânia, e a outra foi o acidente com Césio 137 em Goiânia, aqui no Brasil. O que aconteceu na usina de Chernobyl, galera? Material radioativo pode ser utilizado para a produção de energia em algumas usinas especializadas. Em Chernobyl, na década de 80, a gente teve um acidente que aconteceu porque um dos reatores da usina de Chernobyl ela teve um problema gigantesco para controlar o nível de liberação dessa energia, e um dos reatores ele entrou e ele explodiu por falha técnica, falha humana, e esse material radioativo ele foi jogado para o ar e contaminou muita gente em Chernobyl. Até hoje, galera, Chernobyl ela é uma área isolada, não pode se viver num raio de aproximadamente 300 km ao redor dela, e existe também um risco gigantesco em Chernobyl de contaminação exatamente por causa disso. As pessoas que tiveram contato e que estavam próximas quando a usina explodiu, muitas delas desenvolveram câncer, mulheres grávidas abortaram ou tiveram filhos com malformações, e sem falar no índice de mortalidade que alcançou. Aqui no Brasil, foi um outro acidente que também foi grave por causa de uma clínica de ultrassonografia e de radiografia abandonada lá em Goiânia. Essa clínica ela foi abandonada, não fez o despejo e o encaminhamento necessário do material radioativo, que era o césio, que era utilizado nas máquinas de lá, para a forma adequada, e um grupo de sucateiros recolheu esse material e acharam ele bonito, porque ele brilhava, era azul, bem bonito, levaram para casa e acabou que todos esses sucateiros, assim como as pessoas próximas e as famílias, tiveram contato com isso. Muita gente também acabou falecendo, foi um caso bastante grave aqui no Brasil. Até hoje a gente tem riscos muito grandes nas áreas em que esse césio foi espalhado lá em Goiânia, porque a área ela não foi completamente isolada e ainda existe muita gente que tem casos de câncer e aparecimento disso lá por causa dessa contaminação.
Para quem tiver curiosidade, pesquisem depois a respeito, porque ele foi um caso muito curioso e que mostra que a ação ela foi tomada de forma rápida, graças a Deus, para controlar aquilo naquele momento, mas existia um risco gigantesco dessa contaminação por material radioativo se alastrar e se espalhar por áreas muito maiores. E a gente tem também as outras poluições, como é o caso da poluição não biodegradável, que é quando a gente utiliza alguma substância ou algum material que ele não se decompõe naturalmente na natureza, como é o caso, por exemplo, de metais pesados e de agrotóxicos. E o risco, galera, dessa poluição não biodegradável é que quando ela é jogada, por exemplo, no meio de um corpo de água, ela pode ser consumida por micro-organismos, pelo plâncton, e ao longo da cadeia alimentar, essa quantidade de substâncias por não ser decompostas vai se acumulando pelos consumidores. E aí é que vem o risco. Por quê? Quanto maior é o nível do consumidor de uma cadeia alimentar, quanto mais seres ele consumiu dessa cadeia, eventualmente mais ele vai acumular essa substância contaminante no meio do seu corpo. Hoje em dia a gente sabe que existe um risco gigantesco, por exemplo, do consumo de alguns peixes cultivados em locais em que você não tem o controle do saneamento da água, porque eventualmente você pode estar comendo um ser vivo que está bioacumulando e que está guardando no meio do seu corpo uma grande quantidade de toxinas. A gente tem também a poluição por derramamento de óleo, e essa é a mais comum. É aquela na qual a gente tem a liberação de óleo, de repente, ou por um acidente, no meio de um corpo de água, como é o caso do oceano, e esse material, por ser óleo e não se misturar com a água, fica flutuando em cima do corpo de água. O problema, galera, é pelo óleo não ter essa solubilidade, ela acaba causando a intoxicação do ambiente aquático. Por quê? Além dela ter substâncias que são contaminantes, por ela não se misturar, ela impede a passagem de luz em cima do corpo de água e, resultantemente, as algas não vão fazer fotossíntese. Os animais que tiverem contato com esse óleo, de repente, podem ficar completamente cobertos e acabarem morrendo, por ou não conseguirem nadar ou não conseguirem respirar, como é o caso dos peixes. E é importante a gente saber, galera, que esse tipo de poluição, ela é uma poluição que ela é muito impactante para a fauna marinha e para a fauna de ambientes aquáticos. Aqui no Brasil, recentemente, a gente teve um caso de derramamento de óleo, que foi o que aconteceu no ano passado, das manchas de óleo que começaram a aparecer nas praias do Nordeste. Hoje, com as pesquisas que foram feitas, já se descobriu que essas manchas de óleo, elas foram derivadas do vazamento de um navio que estava carregando petróleo, e era um navio grego. Só que esse navio ele acabou passando, não foi multado, porque houveram vários interesses ainda econômicos por trás, ainda está em investigação. E a gente percebe que, infelizmente, o governo brasileiro, mais uma vez, foi omisso, porque ele não tomou as medidas necessárias nas instâncias internacionais para punir o responsável por essa mancha, por essas manchas, aliás. E, infelizmente, a gente teve aí uma série de impactos para um ambiente aquático que a gente só vai conseguir mensurar daqui a algum tempo. A gente tem também as alterações abióticas de poluição por eutrofização e por lixo. A poluição por eutrofização, galera, é quando a gente tem um desequilíbrio na quantidade de nutrientes no meio de um corpo de água. E isso pode ser derivado principalmente pela liberação de esgoto doméstico. Quando você tem o despejo de esgoto doméstico, galera, se isso vai parar no meio de um corpo de água, como é o caso, por exemplo, de uma represa, de um lago, de um rio, você altera a tal ponto o nível de nutrientes que as criaturas que vivem ali podem começar a ter um crescimento populacional desregulado, como é o caso, por exemplo, de algas. Essa foto aqui ela é uma foto, inclusive, de uma represa próxima daqui de onde a gente mora, que é a represa Guarapiranga. Toda essa mancha verde que vocês estão vendo aqui embaixo não é área de terra. Isso daqui é um grupo de algas e vegetais aquáticos que se reproduziram de forma descontrolada pelo excesso de nutrientes derivado de esgoto doméstico e cresceram em grande quantidade. Boa, professor, mas se tem mais alimentos isso é legal. Não, não é legal. Porque do mesmo forma, galera, que você tem de repente muito ser vivo aumentando rapidamente, quando eles morrerem, todos eles vão morrer subitamente. E essa morte em massa que vai acontecer pode acabar gerando processo de decomposição no meio da água que vai acabar também intoxicando e também causando a mortalidade de outros seres vivos por contaminar a água. Infelizmente, galera, a poluição por eutrofização é muito comum, principalmente em regiões e locais em que você não tem um saneamento básico adequado e um tratamento do esgoto. E por último, a gente tem a poluição por lixo. E essa daqui, obviamente, é a mais comum, porque ela é a poluição mais presente no nosso dia a dia pelo descarte de resíduos e de materiais depois que a gente consumiu seus produtos. Esse tipo de problema, galera, e a formação de lixões tem sido encarado nos últimos anos como um desafio que precisa ser superado. E existem algumas soluções para a gente fazer isso. Por quê?
Lixão, galera, assim como o lixo encaminhado, ele pode gerar um resíduo líquido conhecido como chorume, que nada mais é do que o resíduo do material contaminante líquido que está vazando de um agrupamento de lixo. E isso pode contaminar o solo, pode contaminar nascentes e corpos de água subterrâneo, e infelizmente isso é algo que a gente não deseja. Para fazer o controle desse material de lixo, galera, hoje em dia é proposto a construção de aterros sanitários, que é uma forma de você fazer o acúmulo desse lixo e a deposição dele de uma forma que ele não tenha uma contaminação do solo tão intensa e de forma que você consiga controlar isso daqui para evitar problemas ambientais maiores. Tem a possibilidade da compostagem, que é o uso de material orgânico para a produção, por exemplo, de adubo. Assim como a gente tem também a reciclagem, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e a coleta seletiva, que é o que acaba garantindo que os ambientes, principalmente das cidades, não fiquem com material de lixo acumulado, que é basicamente o que o carro do lixo já faz naturalmente aqui na nossa região. Reciclagem, galera. Isso é extremamente importante para a gente pensar. Que nem a gente falou nas aulas passadas, o planeta Terra não é um planeta infinito, ele é um planeta de recursos limitados. Por essa razão, o material que a gente descarta deveria ser reaproveitado para a gente não ter que extrair tanta coisa da natureza. E para isso existem as latas de coleta seletiva. Essas latas de coleta seletiva, galera, eu sei que ninguém nunca decora a cor e o que tem que jogar no meio delas. E eu trouxe essa imagem para a gente dar uma relembrada. Latas azuis são utilizadas para a gente fazer o descarte de papel, latas vermelhas servem para a gente fazer o descarte de material plástico, latas verdes servem para a gente fazer o descarte de vidro, amarelo para descarte de material metálico, geralmente aparece com a cor às vezes marrom para descarte de material orgânico e a cinza para material não biodegradável ou material que não tem possibilidade de reciclagem, como é o caso, por exemplo, do que a gente vê de material que é feito com isopor, material que de repente, como aquelas embalagens Tetra Pak de leite, esse material pode ser utilizado e pode ser encaminhado para essa finalidade. Por mais que ele não tenha reciclagem, a gente já reduz a quantidade de lixo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula de hoje. Ela é uma aula para a gente refletir sobre como a gente tem se relacionado também com a natureza e como que a gente tem alterado. E lembrando, galera, a espécie humana é uma espécie única no planeta. E se tem algo que eu aprendi é que quando a gente começa a entender um pouco mais disso daí, a gente recebe uma lição de humildade. Porque cuidar do planeta não é a responsabilidade do governo, não é a responsabilidade de apenas uma única entidade. É a responsabilidade de todos. E a gente vale lembrar, galera, que a gente é uma única espécie no planeta. Existem várias outras que também têm o direito de viver aqui. E a gente não é nada mais nada menos do que uma espécie que deu certo no meio desse globo terrestre. Bom, galera, agradeço a presença de vocês e a atenção. Até a próxima semana.